Quando nós falamos do cuidado natural com o ciclo menstrual, das alternativas ecológicas para poder se ver livre de químicas, dos absorventes descartáveis, para poder cuidar também do planeta, existe uma questão muito recorrente que surge a respeito do tema, que é: vale a pena parar de menstruar? Muitas mulheres interrompem o seu fluxo menstrual com a indicação que estão prevenindo miomas, endometriose, prevenindo doenças e com a visão de que o ciclo menstrual ele é uma gravidez que não deu certo. Eu acho que é um tema muito interessante para a gente poder aprofundar, porque o nosso útero, o nosso ciclo menstrual, ele é muito mais do que isso. É muito mais do que uma gravidez que não deu certo. É uma visão muito segmentada, essa que não inclui a subjetividade no nível mais profundo da natureza do ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele é como se fosse um termômetro que mostra se o nosso corpo, se ele está bem, se ele não está bem, se tiver irregularidade no ciclo menstrual na frequência, se tiver uma coloração acentuada, se tiver cheiro diferente. O ciclo menstrual ele é um termômetro que mostra como nós estamos. É um momento também de pausa, um momento onde a gente vai se reciclar. Através dessa liberação do ciclo menstrual, nós liberamos tensões, liberamos estresse, liberamos também emoções. Não acontece com a gente toda uma mudança hormonal nesse período? E esse momento é uma oportunidade que nós mulheres temos. E quando nós pausamos o nosso ciclo menstrual, o que nós estamos fazendo é justamente anestesiar aquilo que o nosso corpo está querendo contar para nós mesmas. O adequado é você buscar, nesse momento do ciclo menstrual, descansar um pouco mais, cuidar de si mesma, olhar um pouco para dentro e entender que ele é um termômetro. O nosso sangue ele vai ter o valor que nós damos para ele. Então, se você enxerga que teu sangue ele é rico em nutrientes, em ferro, em hormônios, e que você pode devolver ele para a natureza, nutrir a natureza assim como ela nos nutre, assim como ela te nutre, e você percebe realmente, se você colocar no pé de uma planta o sangue e a água que decantou de um absorvente de pano, que essa planta ela vai ficar mais fortalecida, ela fica mais verde. Na verdade, é um dos melhores adubos que nós podemos oferecer para a natureza. Se você começa a dar um valor diferente para o teu próprio sangue, essa é uma própria e profunda transformação que vai acontecer com você. Então, perder o nojo de si mesma, perder o nojo do cuidado com o próprio corpo, do teu próprio sangue, é um processo que acontece quando a gente começa a usar soluções ecológicas, por exemplo, o absorvente de pano, que é algo lavável, e que ainda pode ser visto como um momento de pausa, aquele momento que você vai dedicar 5 minutos, 10 minutos para poder lavar, sabendo que você está poupando da natureza, do meio ambiente, anos e anos que ficariam se decompondo materiais plásticos. E esse momento pode ser visto também como um ritual. Então algumas mulheres comentam, porque eu sei que o assunto é um tabu, e muitas delas conversam comigo e totalmente de uma forma aberta, porque a proposta dos absorventes de pano, ela não vem para poder impor algo a ninguém, mas simplesmente para poder atender a uma grande e real demanda de mulheres que sofrem de alergias, de desconforto e que querem cuidar de si mesma de uma forma diferente. E o que passa é que quando os absorventes descartáveis eles foram colocados na nossa sociedade, eles foram colocados como algo superior, como algo que somente uma mulher que tivesse status poderia adquirir. E algumas mulheres daquela geração se sentiam envergonhadas em ter que lavar o seu próprio absorvente. E isso criou uma cultura, isso criou um conceito. Essas mulheres tinham raiva de ter que passar por isso. E como que a gente pode, nesse momento, falar para essas mulheres que agora é o absorvente de pano, que agora é voltar a lavar? É quase que um conflito. Então, o que eu percebo trabalhando aí nos últimos 10 anos com as mulheres, com o cuidado com o ciclo menstrual, com os absorventes de pano, é que, primeiro, existem mulheres que, quando a gente falar sobre isso, na hora elas sentem que é uma solução para elas. Na hora aquilo vai ressoar e pode ser que seja, sim, a primeira vez que ela se sinta ansiosa para menstruar, para se ver livre dos descartáveis, para se ver com algo que é artesanal, feito de algodão, com tecidos confortáveis, né, livre de plástico, livre de fragrâncias sintéticas.
E eu, pessoalmente, ao longo aí de 11 anos que eu não uso absorvente descartável, a minha sensação é, eu tenho nojo de absorvente de plástico. Então, eu falo sobre isso muito abertamente e quando uma mulher comenta Eca, puxa, que nojo, que porqueira, as pessoas não falam assim, vê lá no post, né, da Bela, por exemplo, né, como as pessoas comentam. O que eu tenho uma total convicção e sensação é de que aquilo não é comigo. Aquela sensação que a pessoa tem de nojo, ela tem a respeito de si mesma. Aquele nojo que ela sente é a respeito do próprio sangue dela. E esse é um processo muito pessoal. E conversando mais a fundo com algumas pessoas, eu percebo claramente, aquela crença, ela foi construída num momento. Isso tem a ver com uma questão cultural. As mulheres que hoje em dia estão menstruando são mulheres, né, de uma nova geração, já não tem mais esse tipo de crença, de visão. Elas já surgem conhecendo que existem outras alternativas para poder cuidar de si mesmas. E então é muito interessante falar sobre tudo isso de uma maneira inspiradora, porque a proposta é realmente inspirar, ajudar aquelas que querem buscar novas alternativas, porque juntas nós somos muitas fazendo a diferença no planeta, no cuidado consigo mesma. E quando cada uma de nós, imagina, reconhecer o teu sangue como algo precioso, que tem informação de todo o nosso DNA, de toda a nossa ancestralidade humana, quando a gente pode devolver para a natureza de uma forma diferente, é claro que a gente cria uma nova consciência feminina, uma nova forma de cuidar da terra. Algumas pessoas falam assim, puxa, agora a gente está aqui nesse século 21, vamos voltar para trás? Não é voltar para trás. É justamente agora que a gente tem a maturidade, talvez enquanto seres humanos, de pensar um pouco mais no planeta. Quando os absorventes descartáveis, quando esses produtos descartáveis foram colocados no mercado, não tinha uma consciência da sustentabilidade. E isso cada vez se faz mais necessário. Não é à toa que a ONU criou aí as metas do desenvolvimento sustentável, na qual a redução dos resíduos é um fator extremamente importante. Então, eu deixo aqui o meu convite para a gente conversar cada vez mais a respeito desse assunto tão transformador, tão libertador e que são pequenas curas. Essa cura que foi para mim de me libertar de absorventes descartáveis, produtos químicos, o ciclo menstrual se tornar cada vez mais puro, menos intenso porque não tem o efeito do gel, mais conforto porque não tem esse ressecamento que o gel provoca absorvendo o pH natural de um produto que não tem aí uma regulamentação para poder estar no mercado e é cheio de produtos químicos. Então, eu sinto que é uma pequena cura que eu pude fazer para mim e me sinto muito feliz de contribuir para que mais e mais mulheres possam ter também essas curas. Um abraço!